Olá pessoal, aqui quem fala é o Johnny do canal Nerd da Matemática. E no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma revisão e vou compartilhar com vocês. E o assunto da vez é equação biquadrada, beleza? Então vamos para a leitura e conforme nós vamos lendo, eu vou explicando algumas coisas para facilitar não só o meu entendimento, como o entendimento de vocês. Então vamos lá. Equações biquadradas. Conceito. Chamamos de equação biquadrada a toda equação da forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, de variável x e onde a, b e c pertencem aos reais e a é diferente de zero. Ou seja, se a for igual a zero, então nós vamos ter uma equação biquadrada e assim como também o a, b e c tem que ser os reais. Ou seja, são pertencentes aos reais, vamos dizer assim. Vamos agora para o tópico 19.2. Agora a gente já viu como é a forma de uma equação biquadrada. Ela tem que seguir essa forma aqui, ó, ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Tem que ser essa forma aqui. Agora vamos ver como resolve ela. Para resolver uma equação ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, ou seja, a equação biquadrada, onde a é diferente de zero, empregaremos os artifícios a seguir. Começando pelo primeiro. Substituímos x ao quadrado por y. Aqui no segundo termo aqui. Tem o x ao quadrado, substitui por y. X à quarta por y ao quadrado, aqui no primeiro termo. Obtendo a equação AY ao quadrado mais BY mais C igual a zero, ou seja, uma equação do segundo grau a gente vai obter aqui. Para quem está acompanhando as revisões, ou pelo que eu já vi, eu já entendo como resolver uma equação do segundo grau. Segundo, resolvemos a equação do segundo grau, onde a incógnita é y, que é AY ao quadrado mais BY mais C igual a zero. Cada raiz real e positiva desta equação originará duas raízes reais e simétricas para a equação biquadrada. Então, vamos ver pelo que a gente entendeu aqui. Onde tiver x ao quadrado, a gente vai substituir por y. Onde tiver x à quarta, a gente substitui por y ao quadrado, vai ter uma equação do segundo grau. Resolve a equação do segundo grau, lembrando que se é uma equação do segundo grau, vai ter duas raízes para essa equação do segundo grau. Só que nesse caso aqui vão ser dois valores de y para y, né? Porque essa do segundo grau, a incógnita é y. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai, através dessas raízes de y, em relação à equação do segundo grau de incógnita y, nós vamos conseguir encontrar as raízes da equação biquadrada, beleza? Então vamos entender melhor isso aqui no exemplo. Começando aqui pelo exemplo, aqui nós temos o que? O item A, que é x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Aqui vamos substituir o x ao quadrado por y e x à quarta por y ao quadrado. Aí temos o que? Y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a zero. Aqui temos a equação do segundo grau, onde A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 4. Aí usou o delta, podia usar soma e produto aqui das raízes para poder encontrar as raízes, vamos dizer assim, né? Então dá para usar soma e produto para encontrar as raízes. Mas preferiu optar pela fórmula de Bhaskara, né? Que é essa daqui, ó. Y é igual ao quê? Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Isso em relação à incógnita Y. E o delta é B ao quadrado menos 4AC. Aqui ele encontrou o delta, deu 9. Aí substituindo aqui na forma de Bhaskara, vai ficar o quê? Menos B, quem é B? É menos 5, então vai ficar menos, que multiplica menos 5, mais ou menos raiz de delta. O delta é 9, então mais ou menos raiz de 9. Sobre, aqui o editor esqueceu de colocar aqui o traço da fração, embaixo o 2A, que na verdade vai ficar 2 vezes 1, porque o A é igual a 1. Aí beleza, menos com menos é mais, vai dar 5, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 2 vezes o A, e A é 1, então vai ficar 2 aqui. Então para isso vou ter dois valores para y. Eu vou ter y1, que vai ser o quê? 5 mais 3, que é igual a 8, dividido por 2, e y2, que é 5 menos 3, que vai dar 2, dividido por 2 também. Y1 vai dar 4, e y2 vai dar 1. Beleza, encontramos, através desse valor a gente vai encontrar a raiz da equação biquadrada. Como? Utilizando aqui essa igualdade que pegamos aqui no começo, onde tinha x ao quadrado por y, ou seja, x ao quadrado é igual a y. Então, como x ao quadrado é igual a y, temos o quê? X ao quadrado é igual a 4. Isso em relação ao primeiro valor de y.
Portanto, esses 3 pontinhos que significa portanto, x é igual a mais ou menos raiz de delta, ou seja, mais ou menos raiz de 4, quer dizer que é o valor de y, né? Lembrando que é uma equação do segundo grau, isso aqui tem uma potência que o expoente passa para o segundo meio em forma de radical. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 4, que isso quer dizer que x é igual a mais ou menos 2, contando as primeiras raízes. Lembrando que é uma equação biquadrada, ou uma equação do quarto grau, ou seja, vai ter que ter 4 raízes essa equação. Agora, onde tiver y, a gente vai botar 1, que é o segundo valor de y. Então, x ao quadrado é igual a 1, portanto, x é igual a mais ou menos 1. Já indo direto aqui para o valor da raiz. Então, de novo, encontra mais 2 raízes. Então, isso quer dizer que vai ter nossa equação vai ter 4 raízes reais. Então, logo, o conjunto de solução da equação biquadrada considerado será o quê? Será o conjunto cuja a raízes são menos 2, menos 1, 1 e 2. Então, esse é o conjunto de solução da nossa primeira exemplo de equação biquadrada. No segundo exemplo, temos x à quarta menos 3x ao quadrado menos 4 igual a 0. Substituindo x ao quadrado por y, x à quarta por y ao quadrado, temos o quê? Y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a 0. Aí tem os termos aqui dessa equação, de enquanto é y, então a igual a 1, b igual a menos 3 e c igual a menos 4. O delta é b, lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Aqui dava para resolver encontrar as raízes logo de forma direta por subproduto, mas o autor aqui resolveu fazer Bhaskara. Isso é bom porque faz a gente treinar a forma de Bhaskara. Isso é essencial, né? Porque talvez tenha algum problema que precise saber a forma de Bhaskara. Então, tem que y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa forma de Bhaskara para encontrar o valor da nossa incógnita y, né? E o delta é b ao quadrado menos 4ac. Aí, encontrando o valor de delta aqui, vai dar 25. Aplicando aqui na forma de Bhaskara, menos b, lembrando que o b que é menos 3, está aqui, ó, menos 3, então vai dar menos, que multiplica menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 25, então vai ficar mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes a, o a quem é 1. Então, nós vamos ter o quê? 3, menos com menos é mais ou menos, raiz de 25 é 5, então vai dar 3 mais ou menos 5 sobre, aqui é 2 vezes a, que o a é 1, então vai ficar 2 aqui, então vai dar 3 mais ou menos, 5 sobre 2. Então, para y vamos ter o quê? 3 mais 5 é 8 sobre 2, vai dar 4. E para y2 nós vamos ter o quê? 3 que somado com menos 5 vai dar menos 2 sobre 2. Então, y2 vai dar igual a menos 1. Então, nós temos y1, 4 e y2 é igual a menos 1. Temos as duas raízes aqui de y. Agora, vamos aplicar lá no x ao quadrado, que é igual a y. Para a primeira raiz, x ao quadrado vai dar igual a 4. Portanto, x ao quadrado vai dar mais ou menos 2. Beleza. Aí deu tudo certo. Já para a segunda, o valor de y, nós vamos ter o quê? X ao quadrado. Aqui o autor esqueceu de botar o sinal, menos 1. Mas aqui é x ao quadrado menos 1. Isso quer dizer que x ao quadrado vai ser igual ao quê? Ou seja, isso quer dizer que x vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 1. E isso quer dizer que não vai ter raízes reais. Nesse caso aqui, então, aqui não vai ter valor para x mais ou menos raiz de menos 1. Então, aqui a gente cancela. Então, só vamos ter o quê? Para x, vamos ter só raízes para x, o quê? Menos 2 e 2. Então, logo, a conjunto de solução da equação biquadrada será o quê? Menos 2 e 2. Beleza? Então, nesse caso, a gente tem 4 raízes, vamos ter só 2 raízes para essa equação biquadrada. Pode acontecer isso. Vamos para o próximo aqui, exemplo. O próximo exemplo, nós temos que resolva em reais a equação, aí, abre parênteses, x ao quadrado menos 2, fecha parênteses, elevado à quarta, menos 3, abre parênteses, x ao quadrado menos 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais 36 igual a 0. Percebe-se que aqui nós temos que o x ao quadrado menos 2 repetido aqui, 2 vezes, né? Temos aqui, que está elevado à quarta, e temos aqui, que está elevado ao quadrado. Imagine que essa expressão x ao quadrado menos 2 como fosse uma incógnita, ficaria como? Se aqui fosse sei lá, se aqui fosse um y, ia ficar o quê? Y, não, fosse uma incógnita qualquer, fosse um x aqui, um xão, ia ficar x à quarta, menos 3y ao quadrado, mais 36, ou seja, teria a forma de uma equação biquadrada. Então, dá para resolver como se fosse uma biquadrada. Lembrando que, na verdade, a incógnita é o x aqui em questão, que é o valor que a gente quer encontrar. Mas se for desenvolver essa expressão aqui, pelo que eu entendo de matemática,
eu percebo que aqui vai ser uma equação do 8º grau, ou seja, vou ter 8 raízes para eu posso ter 8 raízes para essa equação. Mas só que seria muito difícil resolver essa equação. Então, como posso dizer, tentando resolver do jeito que está aqui, já fatorada essa expressão aqui, do jeito que está aqui, eu posso usar o mesmo método que se utiliza para resolver uma biquadrada. Então, o que ele fez aqui? Substituir o quê? O x ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado, ou seja, entre parênteses, x ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado, ele substituiu por y. E entre parênteses, o x ao quadrado menos 2 elevado à quarta, substituiu por y ao quadrado. Aí ficou essa forma aqui, que todo mundo já conhece como resolver, né? Que vai ter raízes do quê? 9 e 4. y1 igual a 9 e y2 igual a 4. Aí o que vai acontecer? Se esse carinha aqui, x ao quadrado menos... cadê? Tá aqui. Se x ao quadrado menos 2, entre parênteses, elevado ao quadrado é igual a y, então eu posso substituir por 9 e depois por 4. Eu vou ter as raízes. Então, tá aqui, ó. Como x ao quadrado menos 2, entre parênteses, elevado ao quadrado é igual a y, o que ele fez? Igualou a 9 primeiro, né? Aqui está o quadrado, vai para o segundo membro, forma de radical, então vai ficar x ao quadrado menos 2, mais ou menos raiz de 9, que é a mesma coisa que mais ou menos 3. Lembrando que a raiz de 9 é 3. Então, se for desse jeito. Então, vai ter duas situações. Uma que é essa expressão, esse x ao quadrado menos 2 vai ser igual a 3, está aqui. E a outra que vai ser igual a menos 3, está aqui, ó. Resolvendo a primeira situação, x ao quadrado menos 2 é igual a 3, eu vou obter x igual a mais ou menos raiz de 5. E na segunda situação, tenho x ao quadrado menos 2 é igual a menos 3. Eu vou obter x igual a mais ou menos raiz de menos 1. Só que não tem raiz quadrada de número negativo que pertence aos reais. Então, nesse caso, não vai ter uma raiz real. Então, essa situação que vai ser cancelada, essa raiz aqui. Ela é cancelada, a gente não vai considerar ela. Por enquanto, só vamos considerar como raiz o mais raiz de 5 e menos raiz de 5. Na primeira situação. Guarda essa informação aqui. Agora, vamos trabalhar com o segundo valor de y, que é o 4. Então, vamos pegar essa igualdade aqui. O x ao quadrado menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado igual a y. E agora vamos igualar, quando tiver y, vamos botar 4. Aqui eu tenho um quadrado aqui, passo para o segundo membro em forma de radical. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado menos 2, que é igual a mais ou menos raiz de 4, que vai ser igual a mais ou menos 2. Então, vamos ter essa expressão aqui, igual a mais ou menos 2. Aí, na primeira situação, vou ter x ao quadrado menos 2, que é igual a 2. Resolve aqui a equação. Aí vai chegar nisso daqui, ó, vai ser uma equação do segundo grau. Aqui, resolve. Aí vai ter x igual a mais ou menos raiz de 4, que vai ser mais ou menos 2. Então, aqui já encontramos mais duas raízes, vamos dizer assim, né? Mais duas raízes. Aqui temos duas raízes para x aqui. Na segunda situação, eu vou ter o quê? X ao quadrado menos 2, que vai ser igual a menos 2. Vamos resolver aqui. Aí vai dar x... Pode ver que esses dois aqui, se eu passar esse menos 2 aqui para o segundo membro, vai ficar positivo, né? E vão ser esse mesmo, vão somar, vai dar igual a 0. Então, por isso que vai ficar x ao quadrado igual a 0. E raiz quadrada de 0 é 0. Independente se seja, no caso aqui, ia ficar o quê? Ia ficar mais ou menos raiz quadrada de 0, que vai dar 0. Então, aqui tem uma raiz dupla aqui. Então, x... Aqui é como se fosse duas raízes igual a 0. Entendeu? Como se x1 e x2 é igual a 0. Por isso que é a raiz dupla. Então, aqui como se tivesse duas raízes. Então, tem uma, duas, que não conta. Tem um 3, 4. E aqui tem um 5. E 6. Só que como é uma raiz dupla, eu vou contar com uma só raiz. Então, eu tenho 5 raízes, né? Meu conjunto de solução. Logo, o conjunto de solução da equação será o quê? Menos 5, raiz de 5, menos 2, 0, 2 e raiz de 5. Aqui na ordem crescente. Beleza. Então, acabamos de ver que não é complicado resolver uma equação biquadrada. Sim, a gente tem que seguir a seguinte etapa, ou seja, se a gente tem uma equação aqui do tipo ax a 4 mais bx ao quadrado mais c igual a 0, onde tiver x ao quadrado substituído por y e x a 4 por y ao quadrado. Aí vai ter uma equação do segundo grau, cuja incógnita é y. Resolve a equação, vai obter dois valores para y. E esses dois valores de y que você vai encontrar, você vai substituir, vai jogar lá naquela equação de x ao quadrado é igual a y,
Joga lá e você vai encontrar as raízes da biquadrada. É só isso. E tomar muito cuidado na hora de resolver, para não errar. Então, pessoal, é um conteúdo curto. Qualquer coisa na descrição vai ter o link de outras revisões que eu fiz e compartilhei, referente a conteúdos de álgebra elementar, até essa parte agora de equação biquadrada. E também vai ter o link dos exercícios que eu vou fazer de equação biquadrada, beleza? Deixa eu botar aqui por causa do vento, o ventilador pode pegar e dar aquele sonzinho chato, aquele chiado na tela. Então, vou botar para cá o fone. Então é isso, pessoal. Então, na descrição vai ter o link aí das revisões que eu fiz e dos exercícios também, que eu futuramente vou fazer e vai aparecer aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, tchau e fui!